Fala, moçada do esporte, boa tarde. Sexta-feira, 1º de março, terminando a semana, começando um novo mês. Estamos papo com o Zara. Meu convidado de hoje, Marcelo Ferro, o MF Personal Training. E aí, MF, como é que tá? Beleza, meu amigo? Maravilha. Um abraço ao pessoal de casa, os ouvintes. Sexta-feira, bora treinar. Isso, precisamos treinar, né? É isso aí. Muito obrigado pela presença, uma honra recebê-lo aqui. E já vou deixar registrado que o trabalho do seu CEO, o Debrec, foi realmente fundamental para a sua presença aqui, porque eu sei que a sua agenda é muito concorrida, tua. Grandes empresas, grandes empresários têm grandes assessores de marketing. E o CEO... E você está... Então, QUI, Debrec. Um abraço, viu, Debrec? O Debrec é amigão do chocolate, né? É isso aí. Rapaz, o que a turma tá... Ontem, foi ontem que veio o Baquinho aqui. Perfeito. Também conhece o chocolate, muito conhecido. E abrindo um parênteses aí, né? O Baquinho está crescendo politicamente na cidade de Santa Bárbara, depois que ele contratou o CEO Debrec para assessorar a sua parte política. Oh, verdade. Marcelo, o que é esse MF Home Training? O MF Home Training é oriundo do meu nome, né? Eu me chamo Marcelo Fernando Ferro, mais conhecido como Marcelo Ferro. O home, do inglês casa, training, treinamento do inglês. Então, Marcelo Ferro, Home Training, treinamento em casa, onde em 2021 eu buscava a ideia de montar uma Small-D, né, uma pequena academia voltado especificamente para a terceira idade, ou atender as pessoas em sua própria residência. E aí encontrei com uma nutricionista numa loja de material esportivo, e ela me deu a luz que não é uma questão financeira, mas muitas vezes o idoso ou os idosos, eles têm uma condição até financeira, mas é vulnerável ao filho, né, que tem que levá-lo ao treinamento na respectiva. Depende de outros. E essa logística acaba atrapalhando tudo. Sim. Então foi ali que eu falei, então a partir de agora eu sou o MF Home Trainer, eu vou fazer um atendimento na residência das pessoas. E aí eu comecei, né, aí você tem que se estruturar. Comecei com um carro um pouco mais simples e hoje eu tenho a famosa Montana móvel que me acompanha aí nos meus treinamentos, porque... MF Car. É o MF Car. O estilo do Marcelo é investir bastante em material, então eu não faço economia, porque eu falo que é um investimento. Então a Montana, através da caçamba, né, ela me proporciona a oportunidade de carregar muito material para cima e para baixo, né? Tá, e como é que surgiu essa ideia de trabalhar com o público da terceira idade? Você já tinha isso daí em mente? Foi sugestão de alguém? Como é que foi isso daí? Foram duas questões, e para as pessoas indo para um lado do lado religioso, que eu sou católico, no primeiro momento, meu sogro fez uma cirurgia de quadril, né? E uma pessoa muito do bem, e eu gostaria de ajudá-lo. Mas como? Porque é uma pessoa de 85 anos. Então eu não sabia no primeiro momento como ajudá-lo. E um dia, olhando o Instagram, e vocês podem acreditar, e eu acredito nisso, entrou para mim o professor Mauro Ghiselini, que eu tenho de idade. Mauro Ghiselini tem no treinamento para a terceira idade, ele é o papa aí do treino para a terceira idade. E quando apareceu a página dele para mim, eu senti um toque no coração. E parece que você está com o olho fechado, me despertei para uma nova fase da minha vida. Lembrando que eu venho do esporte de alta performance, né? Sim, nós vamos entrar daqui a pouco nesse assunto aí também. E de repente eu mudaria completamente essa situação. E dali eu me despertei. Nós estamos falando em 2021 sobre pandemia. E aí eu comprei o meu primeiro curso online, são 188 vídeos para estudar. Depois eu comprei um de 800 vídeos e assim eu fui comprando os cursos online. E a partir de 2022 eu comecei a fazer cursos online e presencial. Tá. E aí eu fui crescendo e hoje estou aqui. Então o lance aí da terceira idade foi muito por causa do seu sogro. Do meu sogro, tudo começou com o meu sogro. Tá, e qual que é a idade mínima para a pessoa ter o seu atendimento? Eu faço a opção de trabalhar com pessoas acima de 60 anos, porque a gente
Bom, brinca. então eu estou longe ainda, Você vai tá demorar longe. um pouquinho Vai demorar uns 5, 6 para eu anos. chegar lá ainda. Porque a gente costuma brincar, né, usando aquele garjão. Você não consegue abraçar o elefante como um todo. Tá. Então eu quis ter um rótulo, tanto que na Montana está escrito personal trainer do idoso. Sei que 60 anos é um público tido até como jovem, mas acima de 60 anos é um público que eu consigo atender tranquilamente. Não tenho o perfil de trabalhar com a garotada de 30, 40 anos, não é isso que eu quero. Eu quero focar num outro público. E tem algum outro profissional em Americana que atua nessa área, ao menos que você tenha conhecimento? Até onde eu sei, não. O que eu tenho hoje, pela demanda, pela procura, eu tenho a professora Fernanda, faço aqui um abraço a ela, uma professora que estudou junto comigo, não na mesma turma, mas na mesma época de faculdade, morava em São Carlos, atendia o público da terceira idade em termos de grupo, que é diferente do que eu faço. E aí eu a pincei, fiz um convite para ela vir trabalhar comigo, justamente pela experiência que ela tem. Então hoje na cidade posso dizer que em termos de educador físico, num trabalho individualizado, eu acredito que só eu, né? Ó, foi só falar do chocolate, já começou a chegar a mensagem dele aqui. Muito obrigado pela audiência, viu, meu amigo Chocô? Muito obrigado mesmo. Ô Marcelo, acho que vai ficar mais para o segundo bloco a gente falar aqui, que você jogou nas categorias de base do Rio Branco, foi treinador de goleiros, tudo, mas houve um hiato aí, né? Você estava atuando na área de turismo antes de entrar nessa questão do personal aí, né? A área do turismo, ele me ajudou porque eu sou uma pessoa assim que eu não me adapto a trabalhar em 4 paredes, né? Então tem que ser ao ar livre. Só, o Debreque, eu estou aqui com o Marcelo, depois você manda mais mensagem, por gentileza, deixa eu entrevistar ele agora aqui, tá bom? Seu CEO. Provavelmente ele está fazendo alguma orientação como eu devo me comportar. Sim, ele está falando igual o Abel, fala para ele sentar um pouquinho mais para o lado esquerdo. Mas você dizia aí que você não está acostumado a ficar fechado. A parte do turismo, eu fui trabalhar como executivo de contas, ele me ajudou muito no sentido de abordagem, de abordar a pessoa para que a gente conseguisse fazer a prospecção desse novo aluno. Tá. Então isso foi interessante. Hoje você está com quantos alunos, Marcelo? Não, eu trabalho com poucos alunos, eu não chego a ter 20 alunos, porque eu quero dar uma qualidade de atendimento. Então, é um preço diferenciado, com todo o respeito. Eu tenho ali, vamos chamar de 14 turmas comigo, turmas que variam de uma pessoa, no máximo 4. A professora Fernanda, hoje, ela tem 5 turmas que varia de 1 aluno a 2 alunos. Então, não é muito. Por quê? Para que eu tenha uma carência de meia hora, 40 minutos, às vezes até 1 hora, entre um treino e o outro. Eu costumo falar no sentido de brincadeira, mas muito sério. Marcelo Ferro não chega atrasado. Isso você pode perguntar para todos os alunos. Desde 2021, eu nunca cheguei atrasado para uma aula. Mesmo porque você foi goleiro. Se você chegasse atrasado, já era, né? Só pegava no fundo da rede. Já era, né? Ia aparecer na foto só lá pegando a bola e trazendo. Já não era um grande goleiro. E aí se chega atrasado, pior ainda. Ô Marcelo, hoje, essa sexta-feira aqui, você abriu uma exceção para estar no programa, até agradeço essa gentileza sua, né? Mas, normalmente, quantas aulas você dá por dia? É básico? Eu de segunda a sexta eu atendo, faço 3 aulas pela manhã, 2 à tarde, ou varia de um dia para o outro? Como Entenda que eu também tenho que buscar uma qualidade de vida para que eu esteja bem, para que eu possa transmitir algo positivo para os alunos. Então, no mínimo 3 alunos pela manhã, 3 alunos no período da tarde. Com algumas exceção ou outra, porque eu tenho 2 horários para reposição de aula, então eu deixo a terça-feira, após as 16h30, para uma reposição de aula. Tá. E na sexta-feira eu tenho 2 horários para que a gente possa trabalhar essa reposição de aula. Caso uma exceção, um sábado pela manhã. E todos os seus alunos são aqui de Americana? São todos de Americana. Mas se o pessoal da região se interessava, sim, e você tiver disponibilidade, está aí. Hoje eu tenho um aluno, o seu Cláudio, tive aula com ele ontem, que é de terça e quinta. Ele tem 77 anos, ele treina comigo de terça e quinta, é morador da cidade de Santa Bárbara.
De Novo Odessa. E essa galera aí da terceira idade, da Miguel, ou a rapaziada leva... Não, eles treinam sério. Lembrando, é uma pergunta interessante, eu vou me alongar um pouquinho. Porque eu sou um Miguelito assumido, certo? Faz 20 pranchas. Na oitava eu já sei. Já. Não, é diferente. Eu vou responder para você de uma forma diferente. O treinamento montado para a terceira idade, ele é adaptado. Por exemplo, o Zaramelo, que é um cara jovem, esportista, é diferente. Obrigado, hein? Grande jogador de futebol que foi, hoje ciclistas. Ele vai fazer, vamos chamar de um treinamento normal. Por exemplo, eu dou o exemplo do agachamento. O simples agachamento. O idoso vai fazer, como? Chamado famoso senta e levanta. Então, ele vai fazer sentando e levantando na cadeira. O jovem, ele faz o agachamento sozinho. O idoso, muitas vezes, eu sou procurado porque a pessoa tem alguma falta de equilíbrio, falta de força na perna. Então, muitas vezes, ele não consegue um simples levantar da cadeira. Então, você vai trabalhar o senta e levanta, segurando na mão dele, para que ele faça esse movimento. E é diferente do jovem que, teoricamente, tem uma qualidade de vida. A predominância dos meus alunos são pessoas que se têm algo. Então, uma falta de equilíbrio, uma falta de força, tem Alzheimer, tem artrose. Então, para cada situação do aluno, você tem um direcionamento de treinamento. Não é tudo igual, é completamente diferente. Por exemplo, uma pessoa, eu tenho 4 alunos, acho que 1/3 dos meus alunos tem Alzheimer. E Alzheimer nós estamos falando da parte cognitiva, porque quando você fala em demência, deixar bem claro aí para as pessoas, a demência você tem um guarda-chuva muito grande. Não é demência, você tem Alzheimer. Dentro da demência você tem um item que é o Alzheimer. E a pessoa que tem Alzheimer, se você pede, por exemplo, uma dupla tarefa para ele, muitas vezes ele não consegue executar. Por exemplo, agacha, levanta a mão e abre o peito. Ele não vai fazer isso. Ele vai, ao longo do treino ele vai se perder. Então é um treinamento um pouco mais simples. Por quê? Ele não vai fazer, ele vai se irritar. Na verdade é o contrário, não é tão simples assim. É muito diferenciado, imagino eu, né? Com certeza. E aí o que você tem que entender é que você não pode ficar corrigindo muito. Se você fica corrigindo e ele fica irritado, daqui a pouco ele vai parar de treinar com você. Sim. Então, eu uso a estratégia que quando o aluno não consegue fazer, eu peço desculpa e falo, eu não expliquei direito, para que ele não se sinta acanhado, ele fica sem graça porque ele não consegue fazer. Porque tem muito a questão emocional, né? Tem, muito. Eu imagino que o seu trabalho visa a parte física, mas também a parte mental da pessoa, emocional, porque, de repente, se não está ali treinando com você, a pessoa ia estar totalmente inativa ali, o que é, né, uma mente que não esteja ocupada. Dando prosseguimento, por exemplo, no Alzheimer, do que você está falando, então eu saio de uma pessoa, vamos chamar que a gente usa a palavra normal, que não tem um estado cognitivo afetado, e você sai dele como o seu Cláudio de Novo Odessa, e eu vou para um outro aluno. E você chega lá, ele está sentado, que ele não pode tomar sua cervejinha, que ele trabalhou a vida inteira para curtir a vida, e que hoje ele não consegue fazer nada, ele quer morrer. Então, olha a minha situação. E aí você tem que tirar o lado do treinamento e ficar conversando. E virar um psicólogo. E virar um psicólogo. E com modéstia à parte, essa parte que hoje se usa essa palavra administração de pessoas, né? E isso eu faço muito bem. Eu sei entender, eu não consigo me colocar na posição dele, porque ainda não cheguei na idade que eles estão. Mas eu procuro entender o lado dele e procuro conversar, né, da melhor forma possível. É por isso que hoje o MF Home Training vem tendo uma aceitação muito grande. Que você une a atividade física especializada para a terceira idade, mas a administração de pessoas. E aí o feedback dos filhos está sempre lá em cima, com relação ao trabalho que a gente executa. E quando que a gente imaginava que haveria um profissional que iria trabalhar com a terceira idade, né? É bem interessante. Existem coisas no mundo que mudaram para pior, mas tem as coisas boas, né? Porque quem que iria se dedicar profissionalmente a isso, né? Na área de educador físico, né? A evolução, né? O Brasil, por incrível que pareça, hoje ele é um país velho. Daqui 10 anos, eu estou na terceira idade. Agora, falando sério, daqui menos de 10 anos, você vai estar na terceira idade. E as pessoas têm que se preparar para isso.
E aí você tem uma evolução muito grande da vida, só por nível de curiosidade, para o pessoal ficar sabendo. Estudos recentes dos Estados Unidos chegaram à conclusão que nós, homens, trabalhar exercício de força de membros inferiores, que são as pernas, ajuda para você não ter Alzheimer. Então, o trabalho de força de perna contribui para que você não tenha Alzheimer. Entendi. A creatina, que é muito falada para os fisiculturistas, alguns falam que tem problema no rim, que não tem nada a ver problema no rim, o que se tem problema no rim, porque é para você tomar uma dose pequena, os caras dosam uma dose cavalar, aí vai dar problema. A creatina hoje, ela contribui para um tratamento, né, para uma melhora do Alzheimer. E o exercício da atividade física, voltado para o Alzheimer, ele contribui para que não haja uma evolução do problema da pessoa. Entendi. Olha como que é o estudo, né? É muitíssimo interessante, né? Eu estou conversando com o Marcelo Ferro, o MF Home Training. O nome está internacional, rapaz. Vou intervalo comercial, já continuaremos esse papo com o Zara. Segura. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Eu quero agradecer a todos os professores que passaram na minha vida. Dia que me queiras. O tema do envelhecimento, na minha opinião, ainda é um tema tabu. Tá me chamando. O Olhar Independente, toda quarta, às 6h. Produção TVU do Rio Grande do Norte, parceira da TV Brasil. O que tá acontecendo? Só tem um jeito da gente descobrir. Então vamos lá! Vai começar o passeio animal. Oba, oba! Com magia e diversão. Oba, oba! Divertido e bem legal. Oba! A gente aprende brincando. Eu achava que a ostra era uma concha e não um animal. Uau! Descubra tudo sobre o mundo dos bichos em Zoopédia, aqui na TV Brasil Animada. O seu começo de noite bem informado é com o Jornal Todo Dia, 3ª edição. Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, 3ª edição. Os fatos que marcaram o dia, a informação sempre presente, as notícias que farão parte do dia seguinte. Jornal Todo Dia, 3ª edição. De segunda a sexta, 18 horas. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Voltando, o papo com o Zara. Eu vou até me movimentar hoje aqui no estúdio, né? Tô ficando chique, né? Que eu quero agradecer ao Hugo Farias, me presenteou com o seu livro, com dedicatória. Obrigado, viu, Hugão? Obrigado mesmo. Você é um cara que impacta muita gente, milhares de pessoas você impacta. E quem quiser adquirir o livro do Hugo Farias, acesse as redes sociais dele, porque vale a pena. Ele relata que toda a trajetória dele das 365 maratonas em 365 dias consecutivos. Não satisfeito, assim que ele terminou o projeto, a série de 365, no dia seguinte ele foi fazer a 366. O Gão é fera, né, Marcelo? Certamente, você é um cara do esporte, você acompanhou essa maratona do Hugo. Até arrepia. Certamente eu acompanhei até pela mídia social do senhor Zara Mello. Eu costumo, né, tem um livro do Rogério Ceni, tem do Bernardinho. Logo, eu vou estar lendo o livro do Hugão. Isso aí. Agradecer também a minha amiga Lilica. A Lilica estava lá com a galera do Pernas da Alegria. É um trabalho fantástico da Lilica. Sensacional. Vou trazê-la aqui qualquer dia, sem dúvida alguma. E a Lilica me deu uma medalha personalizada. Essa também é uma alma de muita luz aí. Ô Marcelo, como é que você prepara os treinamentos? Lembrando, Zara, que nós, pessoas, nós temos duas situações ao longo da vida. Se chama senescência
e senilidade. Interessante, muitas pessoas acreditam que Enquanto você fala, eu vou pesquisar o que é isso aqui. A senescência, ele é um processo de envelhecimento normal. Nós dois somos exemplo disso. Cabelo branco, ausência de cabelo. Que fique claro que eu pinto meu cabelo. Meu cabelo é muito preto. Eu pinto porque o pessoal falava assim, pô, Zara, você não fica velho. Tá certo. Eu falei, bom, eu tenho que, além do que é um charme, o grisalho, né? O grisalho hoje tá na moda. Que homem mentiroso. É que é final de semana mesmo, chegando e a gente começa a falar bobagem. Então, continue, por gentileza. É a queda do cabelo, no meu caso aqui não tem como esconder. As rugas. A serenidade, ela é uma condição patológica, então um problema de pressão alta, um problema intestinal que a pessoa venha ter, um problema cardíaco. Então você tem que ficar muito atento a essas situações, principalmente na serenidade. Então, uma das diferenças do treinamento para garotada ou de academia para o MRF Home Training, eu tenho um aparelho de aferir pressão, o famoso medir pressão mesmo que o pessoal usa. Lembrando também que eu uso um linguajar muito simples para os alunos. Eu não vou ficar falando flexão, dorsoflexão, é dobra, estica, Sim. Vamos medir a pressão, vamos tirar a pressão, porque a pressão, ela vai me direcionar qual o tipo de treinamento que eu vou fazer naquele dia. Então, por exemplo, quando você tem um treino, se a pressão está alta, que tipo de treino eu faço? Se a pressão está baixa, então, por exemplo, se a pressão está baixa, eu posso fazer um treino de força, que a pressão vai subir, normal. Se a pressão está alta, talvez eu tenha que fazer um treino mais aeróbio, que a gente chama, né? O idoso, ele precisa caminhar. Por que o idoso? Ele passa a maior parte do tempo na sua casa sentado ou deitado. Então, ele precisa andar. Então, de acordo com a pressão, é o treinamento que eu vou direcionar. É lógico que com o passar do tempo, você já começa a se ambientar com a pessoa, já o conhece e fica mais fácil. Então, é por essa linha que a gente acaba montando o treino. Ô Marcelo, com o seu olhar clínico, assim, quando você vê a pessoa, você fala, vou fazer isso, aquilo, tudo. O Peninha, por exemplo, tem algum treinamento que possa ajudá-lo? O grande Luiz Peninha, nosso jornalista do Café Paris lá. O Peninha, eu não sou um cara milagreiro, né? Ele talvez uma psicóloga ajudaria mais do que o personal. Para entender, como diz Carlos Aramelo, né? Vocês pensam que eu não acompanho, eu estou de olho nele, né? Eu presto atenção no que eles dizem. Dizem, mas eles não dizem nada. O filósofo. E se alguém prestar atenção nessa frase, vira música, hein? Vira isso música. Aí. Então nós temos que entender o Peninha, passando primeiro pelo psicólogo. Ô Marcelo, nós estamos aqui no alto do São Domingos, né? Ao lado do estádio Écio Vita. Você, né, nasceu nessa região aqui. E jogou nas categorias de base do Rio Branco, foi goleiro, é isso? Opa, eu comecei com o famoso seu Zé Pulga, né? Em 1980. Tem alguém que chuta bola em Americana que não começou com o Zé Pulga? Impossível. Tem alguém? Impossível. Eu comecei em 1984 no seu Zé Pulga, né? Que era mais voltado para a escolinha de Americana. Tá. Depois eu fui galgando patamares. Em 1988, eu tinha 16 para 17 anos, veio o seu Walter Zaparoli que eu acredito ser o primeiro treinador de goleiro, o Dino Zaparoli, o filho dele. Eu fui pedir para o seu Rui, acho que finado diretor, não era Rui, não estou me recordando o nome dele. A hora que você falou Rui, eu tentei mexer a cachola aqui, mas não... Não estou me lembrando. Eu fui pedir para um diretor a oportunidade, e ali eu comecei a treinar, junto com o Silvio Luiz. Aí tinha lá de Bauru. De Bauru, nós temos amizade até hoje. Era o Juninho, né, o grande Juninho, que veio também das categorias de base. Aí eu tive no primeiro ano o Ailton, que jogou no Mujimirim, um goleiro que na época era muito grande, tinha quase 2 metros de altura. Em 89 veio o Milton, que jogou de Ourinhos. Então eu passei esses 2, 3 anos ali junto ao profissional. Depois faltou um pouco de competência para a gente dar prosseguimento. E eu já via que eu gostava muito de falar, gostava de ensinar, porque mesmo jogando nas categorias de base, eu ficava corrigindo, ou melhor, treinando nós, goleiros, né? Não tinha aquela... Não via o meu amigo como concorrente, enfim. E ali eu comecei depois, em 1984, direcionar para um outro segmento, onde eu tive a oportunidade como treinador de goleiro, Marcos Leme me abriu as portas... Aliás, por onde anda o Marcos? Porque ele foi para o Flamengo uma época, ele estava no 15 de Piracicaba, depois você vai procurar onde que está Kleber Gaúcho, que está aqui no time do interior. Ele foi junto com o Kleber Gaúcho. Ele acompanha o Kleber. Tá. O Marcos, ele era da comissão fixa do 15 de Piracicaba. Tá. Com a chegada do Paulo Roberto,
pediu para que todos fossem dispensados. Paulo Roberto trouxe essa comissão. Com a saída do Kleber Gaúcho, Marcos Leme seguiu. Isso é normal. No futebol, o treinador traz o... Apesar que hoje os clubes valorizam muito os profissionais da comissão permanente. Eu sou a favor da comissão permanente porque a pessoa vai vestir a camiseta do clube, ele conhece o clube melhor, ele vai fazer por onde merecer estar no clube. Ô Marcelo, um goleiro que se preza tem que ter tomado frango, ou não? Opa! Né? Com certeza. Você tomou alguns ou não? Eu tomei vários, que é para sacramentar. E além do Rio Branco, como preparador de goleiros, quais outros clubes você trabalhou? Eu trabalhei depois, eu fiquei 1 ano na Tailândia, eu tive a oportunidade de ser campeão também na Tailândia, na Copa do Rei. Eu tive uma pequena passagem pelo Paulista de Jundiaí, onde depois nosso irmãozão, parceiraço Júnior Chave, que Deus o tenha, acabou me levando para Ponte Preta. Depois eu trabalhei no Barbarense também um pouco. O De Black não aceita isso, mas... Não admite, né? Que foi o melhor treinador de goleiro que o União Barbarense teve, junto com o Thiago Passos, né, que foi a melhor fase dele. Tive no Cuiabá, também fui campeão da Copa Cuiabá. E aí depois, quando eu fui para Cuiabá, eu comecei a sentir saudades, né? Da minha esposa, do meu filho. É algo que eu não imaginava que fosse acontecer. Então eu comecei a desacelerar, dei uma parada, mas continuei estudando. Eu sou uma das primeiras, se não a primeira turma de preparador de goleiros de categoria de base que a CBF lançou, né? Que na época tem o carimbo lá. Tem o carimbo da CBF. Então eu fiquei fora do mercado, mas sempre atuando por trás, ajudando algumas pessoas. Hoje eu tenho um grupo de treinamento de goleiro no Flamengo lá, né? Aliás, você bate uma bolinha lá, é goleiro artilheiro, né? Não, teve um campeonato ali e fiz só 7 gols. Né? Goleiro linha. É goleiro linha que fala, né? Hoje eles usam. Goleiro... É que você tem a facilidade da batida na bola, isso aí. Isso, eu tenho essa consciência que a gente tem uma certa qualidade com o pé. Humildemente, a gente procura usar isso que a gente tem de qualidade, já que às vezes com a mão não dá certo. Falar em mãos, 2 semanas atrás, aí, aquele lance do Everton, do Palmeiras, o que você acha que aconteceu? Para mim, você pode discutir. Primeiro, de tudo, que eu sempre falei para os goleiros, o goleiro não tem que achar, o goleiro tem que executar. E ali deu uma falsa sensação que, por ser o final do jogo, talvez ele não quis colocar a bola para escanteio, e do escanteio poderia sair um gol de empate. Que era o último lance, todo mundo ia para a área, aquelas coisas. Então ele quis achar, era uma bola do nível dele, perfeitamente era para matar no peito, sair jogando. Ele quis achar e acabou levando o gol de empate. Ele deve ter se confundido ali ele achou que estava fora certamente, né? Porque não tiraria a mão. Não, mas eu vou por essa linha, né? Tá no final do jogo, coloca a bola para escanteio, a bola vem na área, vem todo mundo. Ô Marcelo, você falou aí da sua passagem pela Tailândia, como é que foi essa experiência aí? Muito boa como profissional, como pessoa. Eu voltei uma outra pessoa, muito mais amável, muito mais experiente com a vida. Foi bem interessante, uma cultura completamente diferente, onde o futebol o futebol lá é a 4ª opção. Você tem o Muay Thai, você tem golfe, você tem mais uma outra modalidade que eu não estou me recordando, e depois a 4ª modalidade vem o futebol. E era um país que estava iniciando, né? Não tinha. Hoje você tem jogadores indo para lá, jogadores até já jogou num profissional até de Série A do brasileiro, indo para lá, ganhando um pouco mais de dinheiro. Então foi uma oportunidade interessante, mas eu tive a vantagem de ter uma comissão brasileira que trabalhou no São Paulo, né? O Borges era uma das categorias de base, o Moreira foi que treinou o Rogério Ceni, então foi ele que me indicou. Eu tive no São Paulo fazendo estágio com ele, a gente se conhecia de jogar contra, já bateu várias vezes na trave a oportunidade de trabalhar no São Paulo, e depois ele fez o convite para que nós fôssemos fazer um trabalho. Eu pedi para o presidente Meneghel uma licença não remunerada. Serginho Meneghel, só tenho que agradecê-lo, né, pela confiança. Eu disse para ele que eu assinaria qualquer papel para mostrar que eu não estava afim futuramente de processar o clube, porque eu não recebi. Ele confiou na minha palavra e eu fiquei 1 ano na Tailândia. 1 ano? 1 ano. Foi uma experiência muito agradável. Tive a oportunidade de levar um pouco do futebol brasileiro a nível de goleiro para lá. Foi bem interessante. E lá era no inglês? Ou... Inglês, eu gostava muito de... Falei, inglês todo mundo fala, agora falar tailandês é pouco. É mesmo? Então eu me assimilei. Mas aprendeu alguma coisa lá?
bom dia. Sawadee-krap, né? Que é o nosso cumprimento, né, que nós fazemos com a mão. Lá eles, Sawadee-krap, né? E Painai é onde você vai. Agora, se você encontrou lá alguém igual o Agenor fazia com... Como que chamava o goleiro que veio russo aqui? Eu lembro. Yuri, né? Yuri, acho que era isso aí. E a vinda do Yuri eu já tinha saído do Rio Grande. E o Agenor só ensinava bobagem pra ele. Não. Fala isso. E ele falava, achando que estava falando, mas era só bobagem. Mas lá a cultura é outra também. Lá é outra cultura. Não tem ninguém para brincar igual o Agenor, né? Não tinha. O Agenor, lenda. Precisa ser trazê-lo ao programa, se você não me recorda. Eu falei com o Vinícius Furlan, que é sobrinho do Agenor. Olha, eu não sabia. E falei, vou trazer o seu tio aqui para a gente ficar contando história. Mas o programa voltado para a história. Não, vai uma semana. É só para a história. Vai uma semana ele contando história. Não é para contar sobre a trajetória dele de futebol. Você conviveu muito com ele, com o Mário Celso? Mário Celso tem amizade com ele até hoje. O homem da Minotauro, panturrilha. Né? O homem da panturrilha. Pai, panturrilha do homem ele era bravo, hein? Ele tinha 2 panturrilhas numa só. Ô Marcelo, a gente está no finalzinho do programa aqui. Vamos fazer um merchan aí. As famílias que se interessarem pelo seu trabalho aí, mantém contato de que forma? Pelas redes sociais? Tem algum WhatsApp? Zara, primeiramente eu gostaria de agradecer de muito coração para minha esposa, né? Se hoje eu estou aqui, é graças a ela. Porque quando eu comecei eu tinha 50 anos e não é fácil você fazer uma transição. Não é. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui no seu programa. A vida começa aos 50. Lá atrás foi dificultoso, a dúvida se daria certo ou não. Então eu tive um apoio muito grande da minha esposa, do meu filho, né, que é professor também. Ele é profissional da área também, né? E é goleiro também, né? Goleiro. Aliás, muito melhor que você, tá? Caramba! Que fique registrado. Ele tem uma técnica invejável que eu não tenho. Mas, por outro lado, quem o treinou, né? Fazer o marcha desde os 10 anos. Faça o que eu falo e não o que eu faço. Não faça o que eu faço. Até porque eu gosto de dar umas divididas, eu gosto de dar uma chegada, coisa que ele não... Eu gosto de polêmica, né? Sim. Ele é mais menino educado. Tranquilo, né? Menino tranquilo. Então eu sou muito grato. Se hoje eu estou aqui no seu programa, é graças a minha esposa e o meu filho. Que falou, doutor Ivani, né? Doutor Ivani, 42 anos do mesmo escritório. Tá aí, Melfor, merece uma homenagem, 42 anos do mesmo escritório. A OAB vai fazer agora em agosto 50 anos, ela tem 42 anos do mesmo escritório. Ela quase começou antes que a OAB. A OAB, não é que ela é velha. Ela começou cedo. Ela começou cedo como secretária, para suprir lá o finado doutor Castilho durante uma semana. Acabou ficando um mês. Hoje ela está lá com o doutor Ricardo Andrieta. Doutor Ricardo Andrieta, os dois lá. E você citou o Melford de Volgan Neto, que é o presidente da OAB americana. Grande zagueiro, ou foi, né? Era volante canhoto, volante canhoto é raridade, né? Eu conheço ele da década de 80, vizinho da casa dele. Hoje tem um prédio, hoje tinha um campinho de futebol, que hoje eu não sei. É aqui da região. Então aqui. Ele é e o escritório dele, onde o meu filho trabalha, o Rafael Pires também. Ao lado do tudo ali, né? Na 7 de setembro. Os melhores já fizemos um merchan para eles aí. Vamos esperar um cafezinho para nós. Hoje você tem o Instagram, que é o MF Home Training, que você tem aqui esse desenho, quando você clicar MF Home, né? H-O-M-E, Training. M de Marcelo, F de Ferro, Home Training. Isso você acha no Instagram. O celular 19, né? 99147-5687. Eu peço a gentileza que pode entrar em contato como o pessoal faz, deixa recado, porque em respeito aos alunos, eu estou dando aula e ao término da aula, que aí eu vou responder às pessoas que entram em contato. Aliás, parabéns por isso daí, porque esse negócio, tá entrevistando, fica atendendo o celular. Não dá, né? Falta de respeito. Aí é uma falta de educação terrível, é que o Debrec não deixa a gente sossegado aqui. A sua justificativa é que você é um profissional da área, precisa atender. Eu sou da comunicação, eu falo isso para minha esposa, ela não acredita, o tempo todo nisso aí. Mas eu sou um profissional da área de comunicação e como tal tenho que me comunicar. Perfeito. 99% do que chega aqui é bobagem, mas sempre chega uma matéria interessante. Mais 1% é interessante. Então, beleza. E acho que basicamente o Cabelo já está dando sinal. Acabou. Então, Marcelo, parabéns aí, sucesso. Agradeço a oportunidade. É uma inovação aí, certamente. Além de ser o seu ganha-pão, mas você está fazendo o bem para as pessoas que realmente precisam. O feedback que a gente tem dos alunos, dos filhos dos alunos... Principalmente dos filhos, né? Dos filhos, isso é alto mesmo, é muito bom, é muito gratificante. Fechou, meu amigo. Obrigado pela presença. Um abraço. Papiei com o Marcelo Ferro, personal,
Personal trainer do idoso, ex-goleiro do Rio Branco, preparador de goleiros e assessorado por Debrec. Gente, um abraço, ótimo final de semana. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia e pela audiência. Saúde a todos. Tchau.